um velho ditado que diz que os mortos não contam histórias. Contudo, a colaboração entre química física e arqueologia tem conseguido cada vez mais fazer com que pessoas mortas há séculos ou milênios nos digam algo de suas histórias. A análise de isótopos em materiais arqueológicos como ossos, madeira e carvão tem revelado muitas informações sobre o período, o ambiente e a data de nossos antepassados. O carbono, por exemplo, existe naturalmente na forma de dois isótopos estáveis, carbono 12 e 13, sendo predominante o mais leve deles. O teor de carbono 13 está associado ao clima que existia no passado em um dado local. Devido a certas diferenças no metabolismo dos vegetais, os ecossistemas de climas quentes e secos tendem a ficar enriquecidos em carbono 13, ao passo que os climas úmidos e frios tendem a gerar menores concentrações desse isótopo nos vestígios arqueológicos. O carbono apresenta ainda um isótopo radioativo, o carbono 14, que decai lentamente com uma meia-vida de aproximadamente 5.700 anos. Com a ajuda desse nuclídeo, pode-se determinar há quanto tempo morreu um organismo. Outra aplicação arqueológica dos isótopos é a medição do teor de nitrogênio 15, um isótopo minoritário do nitrogênio, em ossos encontrados em escavações. Os peixes apresentam um teor relativamente alto de nitrogênio 15 e as pessoas que comem muito peixe ficam com um teor acima da média desse isótopo. Com base no texto acima, é correto afirmar: letra A, o carbono 14, que é radioativo, tem o mesmo número de nêutrons que o isótopo mais abundante do nitrogênio, carbono 14. Lembrando que o carbono 14 ele tem massa 14 e tem 6 prótons. O número atômico é o do carbono, que é 6. Isso quer dizer que o número de nêutrons dele é igual a 8. É só fazer 14 menos 6. Já o nitrogênio mais abundante é o nitrogênio 14, que tem número atômico 7, portanto o número de nêutrons dele também é 7. Então a letra A está errada. B. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14 são diferentes elementos químicos, mas todos têm 6 prótons no núcleo. Então olha, a B está errada conceitual. Se eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, eles são o mesmo elemento. Tá? Uma vez que a identidade do elemento é o número de prótons. É o número de prótons no núcleo, o número atômico que caracteriza um elemento. C. No decaimento radioativo do carbono 14, há produção de uma partícula beta e de um átomo de nitrogênio 15. Então, no decaimento radioativo do carbono 14. Quando o carbono 14, por exemplo, vamos colocar ele aqui, caso ele emita uma partícula beta, vamos lembrar a característica da partícula beta? Quando um elemento emite uma partícula beta, ele perde um nêutron, então isso quer dizer que a massa dele era para cair uma unidade, só que esse nêutron vira um próton, ou seja, a massa sobe de novo uma unidade. Isso quer dizer que ao emitir uma partícula beta, a massa do radioisótopo não se altera, ele continua tendo massa 14, só que o número atômico aumenta de uma unidade. Então vira o nitrogênio 14 e não o nitrogênio 15. Então a letra C está errada. Lembrar que na emissão beta não há alteração na massa, mas o número atômico aumenta de uma unidade. De novo, por que a massa não altera? Porque esse próton que aumentou foi um nêutron que diminuiu. Letra D. Se uma amostra arqueológica de osso é especialmente rica em átomos com 6 prótons e 7 nêutrons, ela é compatível com um povo de pescadores que viveu em regiões frias e úmidas. Tá? Então, essa informação está no texto. Ao passo que os climas úmidos e frios tendem a gerar menores concentrações desses
vestígios. Qual vestígios? O carbono 13. E aí, o que ele falou? 6 prótons e 7 nêutrons. Então a massa seria 13. E aí, o que ele falou no texto? Que esse carbono 13, né? Os climas úmidos e frios tendem a gerar menores concentrações. E ele está falando, né? Que se fosse rica em carbono 13, seria de regiões frias e úmidas. Então a letra D também está errada. Letra E, que só pode ser ela a resposta. Os átomos de nitrogênio 15 e de carbono 14 têm mesmo número de nêutrons, porém massas diferentes. Ó, o carbono 14 tá aqui, ó. Ele tem massa 14 e 6 prótons, portanto, 8 nêutrons. Já o nitrogênio 15, se é nitrogênio, o número atômico tem que ser 7. O número de nêutrons, 15 menos 7, dá 8. Então, carbono 14 e nitrogênio 15, sim, apresentam o mesmo número de nêutrons e massas diferentes. Portanto, eles são chamados de isótonos. Resposta, letra E.